E assim Wolverine foi salvo por um padre no meio de um arrastão. Depois que viu uma matéria sobre os heróis do novo Quarteto Fantástico, o padre se dirigiu aos túneis para ajudar pessoas em situação de rua. Enquanto o padre John dava assistência e comida para uma grávida chamada Molly, foi relatado sobre um tal de Ash dar má influência para outros que lá estavam. Ao enfrentar Ash, conhecido como agente do Mephisto, o padre precisou fugir após ordem de ataque do Capiroto. Caído depois de escapar, o padre viu que precisava da ajuda de heróis como aqueles do jornal. Os heróis foram reunidos pelo Hulk Cinza em Las Vegas para discutir sobre o aumento da criminalidade quando foram surpreendidos. Bloqueados por um arrastão, a limusine de Mr. Vixt foi destruída, mesmo eles vendo que não foi uma boa ideia. Preocupado com Wolverine, Homem-Aranha o imobilizou com suas teias. No entanto, não funcionou, fazendo Logan se antecipar a um ataque, mas logo em seguida ele ficou sem reação frente a uma mulher grávida prestes a golpeá-lo. Enquanto tentava manter todos afastados, o motoqueiro fantasma observou que os arruaceiros estavam possuídos. Surgindo a tempo de impedir que Wolverine fosse golpeado, Padre John foi questionado, mas logo em seguida Logan pediu para o Hulk tirá-los de lá. Saindo daquele salseiro, confuso, o padre questionou os heróis, que afirmaram saber sobre o acontecido. O padre os levou até os túneis, e o restante soube do motoqueiro fantasma que um terço estava possuído por demônios antes de serem surpreendidos. O Capiroto deu boas-vindas ao grupo antes de ordenar um ataque. Porém, horrorizado num piscar de olho, o padre percebeu estar em outro lugar sem o restante dos heróis. Eles surgiram no quartel do Quarteto Fantástico sem o motoqueiro fantasma. Nos túneis abaixo de Las Vegas, ele dizia não hesitar em mandar todos os hóspedes mortais para o submundo. Enquanto manuseava sua corrente flamejante, o motoqueiro fantasma empalou Asmodeus e revelou que aquilo poderia destruir até mesmo o ser mais sombrio das profundezas. Então, o motoqueiro fantasma se aproximou de Asmodeus apenas para provar do próprio veneno. Naquele momento oportuno, Asmodeus ordenou que seus lacaios atacassem. No entanto, todos eles foram atingidos por estilhaços da corrente. Porém, não era o bastante. Após um feitiço em diversas almas condenadas, foi isso que aconteceu quando Asmodeus fechou o cerco do motoqueiro fantasma. O Tocha Humana soube como o Homem-Aranha, Hulk Cinza e Wolverine foram parar na sede e decidiu juntar-se a eles no retorno a Las Vegas. Questionando como chegou em outro lugar, enquanto enfrentava o Coisa Ruim, Padre John se deu conta que foi por causa de sua própria fé. Transportado junto ao novo quarteto ao usá-la novamente, juntos eles seguiram de volta ao desejado destino. Vendo que as coisas ficaram piores em Las Vegas, eles decidiram descer do veículo para encontrar e acabar de vez com o inimigo. Cercado por milhares de pessoas possuídas, contrário ao Homem-Aranha, Wolverine tinha a intenção de acabar com todos, mas foi contido. Asmodeus foi localizado, no entanto foi capaz de enfeitiçar o Tocha Humana após um grande interesse em seus poderes. Ao pousar frente aos heróis aparentemente desconfiados, o grupo ficou espantado após Asmodeus revelar que o herói foi possuído. Com exceção do padre que havia se retirado, os três heróis foram atingidos pela rajada de fogo do Tocha, neutralizado logo em seguida pelo Hulk Cinza. Após receber todo o impacto da rajada, Logan ficou desorientado, fazendo o Homem-Aranha se preocupar com aquilo, o sumiço do padre e a saída do Hulk. Ele foi até o cassino que trabalhava, deixando o Homem-Aranha lidar com as pessoas do arrastão e o Tocha Humana possuído. Mas para a felicidade do Teioso, o Wolverine se recuperou, deixando assim o Homem-Aranha encarregado de deter o Johnny. Imobilizado pelas teias especiais, ele aparentemente estava prestes a ser nocauteado, no entanto não foi o suficiente para detê-lo. Então, após agir em conjunto com o Wolverine, para seu desespero, Homem-Aranha foi capaz de derrubar o Tocha Humana com um golpe mortal. Enquanto o Teioso e o Carcaju discutiam sobre a aparente queda de Johnny, coisas estranhas aconteciam no DG do Quarteto Fantástico. Preocupada em saber se seu filho Franklin já estava dormindo, a Mulher Invisível deu sinal verde após a afirmação de Reed Richards. No entanto, o empata Doutor Estranho surgiu perguntando se não era uma boa hora. Após o susto de Sui, enquanto se retirava, Estranho imaginava ter encontrado Green, ou o famoso Coisa. Stephen estranhou ao saber que se tratava de Sharon Ventura, ou Mulher Coisa. Quando afirmado por Sui que aquela visita foi sim uma hora ruim, Reed Richards perguntou o motivo e o Doutor Estranho apenas disse ser um aviso que poderia aguardar. Mas revelou sua preocupação com um evento que fortaleceria algumas forças místicas. Motivo que o fez contratar os Vingadores, os Mutantes, S.H.I.E.L.D. e outros antes de chegar ali. Quando questionado se tudo estava em ordem, foi assim que o grupo percebeu. Em busca de respostas e do motoqueiro fantasma, Padre John viu algo brilhando à frente.
eram as faixas escarlates de Sitorak envolvendo o motoqueiro fantasma. O padre usou o dom da fé para libertá-lo. Depois de uma segunda tentativa, ambos fugiram ao ver alguns lacaios de Slash. Percebendo algo de errado no túnel, o motoqueiro fantasma revelou que os limites entre a realidade estavam se deteriorando. Sem saber explicar o motivo, ambos se viram diante do Mephisto alegando ser por causa do pai e do filho. Observando que o padre tinha muitas perguntas, Mephisto encaminhou o motoqueiro para outro ponto no túnel. Ele revelou ser o pai do padre e que sua verdadeira mãe era uma freira chamada Mary Ozana. Ela passava por questões internas que não foram superadas após seu nascimento. Tudo aquilo explicava o poder do padre que se manifestou devido ao alinhamento dos mundos. Mephisto pediu a lealdade de John, que usou seu poder contra ele sem ter sucesso. Então, para sua sorte, o motoqueiro surgiu a tempo de livrá-lo de um ataque mortal. Ao saber que o Tocha Humana não morreria, enquanto um dos demônios de Slash estivesse o possuindo, para desespero do Homem-Aranha, Wolverine decidiu fazer um teste. Acabou sendo uma má ideia, pois Logan começou a receber uma segunda rodada daquela chama que poderia deixá-lo mais insano. E foi o que aconteceu. No entanto, Wolverine decepou aquele Tocha Humana possuído pelo mal. Vendo aquilo, o Homem-Aranha não resistiu e chamou o Hugo em sua máscara. Então, enquanto ele se regenerava dizendo que nada poderia pará-lo, o Hulk cinza caiu em cima do Tocha perguntando aos outros o que havia perdido. Enquanto o Hulk afirmava lembrar de Slash, o Tocha Humana surgiu novamente dizendo estar cansado da chama da alma e que era o momento da supernova. Então, após o Quarteto Fantástico surgir, Sui foi capaz de parar o Tocha Humana e logo em seguida a Mulher Coisa socou o Slash. Mas, quando os heróis imaginavam ter vencido aquela luta, Mephisto surgiu debaixo da terra possuído pelo Guardião das Almas Perdidas, dizendo que o tempo acabou. Ao presenciar o tamanho do grande mal, Reed Richards lembrou do dia que foi empatado pelo Doutor Estranho e que também lhe devia desculpas por não ter acreditado nele. Tanto o padre John, assim como todos os outros ficaram intimidados diante do que estavam vendo, com exceção de Wolverine, que pretendia planejar um ataque afirmando que todos não tinham escolha. Quando questionado, Amadeus revelou que aquela coisa era o guardião da Estrada das Almas Perdidas, conhecidas como Saturnine, conjurado por Mephisto através do alinhamento planetário. Ele se alimentava do medo e somente o padre era capaz de detê-lo, segundo o Homem-Aranha. Com todos reunidos, o padre usou o alto-falante do Fantastic Car e fez com que todos achassem Saturnine patético. À medida que todos acreditavam naquilo, Saturnine perdeu seu poder e encolheu. Então, o novo Quarteto Fantástico estraçalhou os planos de Mephisto, que prometeu voltar em outro momento em busca de mais entretenimento. O padre John também foi embora ao ver que suas habilidades foram consideradas uma ameaça, e coincidentemente, ele encontrou Damon Hellstrom. Galera, obrigado por assistir o vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal.